Olá, minhas matraquinhas, tudo bem com vocês? Eu não sei se vocês repararam na minha voz, mas aconteceu. Ele voltou, aquele que é o mais temido, a gripe. Infelizmente eu fui sorteada, minha mãe e meu pai estão gripados, e eu, né, infelizmente fui a sorteada. Então já peço perdão de antemão se esse episódio ficar uma fungadeira que não tem tamanho, porque, gente, eu demoro pra adoecer, tá? E quando eu adoeço, ai, um Deus da cuda. Eu fico que nem aquele sapo da Fiona no filme Shrek, que ele tá numa cama e ele fica agonizando e morre. Pois é, eu gripada daquele jeito ali. Mas enfim, estamos aqui. Já adianto que esse talvez seja o primeiro episódio desse podcast ao longo de muitos, espero que não. Que eu faço um realmente no freestyle, no improviso, porque, gente, o tempo que eu tive pra gravar esse podcast foi hoje, que eu, infelizmente, adoeci pra gravar um podcast literalmente sobre usar o nosso tempo e não nos apagar. Mas olha que controvérsia bacana. Esse episódio não tem roteiro, eu literalmente vou falar tudo que vem na minha cabeça, o que eu quero dizer, porque só vai saindo e eu só vou falando. É literalmente, às vezes, só quero falar, é botar pra fora. Este é o primeiro episódio, né, que está saindo no improviso, no freestyle. Eu espero que vocês gostem. E vamos dar início ao episódio de hoje. Eu começo esse episódio dedicando a minha mãe, que falou 50 mil vezes no meu ouvido pra eu ir tomar a vacina. Tá uma epidemia de gripe aqui na cidade, eu acho que não só na cidade, mas tipo assim, na região, no estado, não sei. Sempre nessa época de junho, a galera fica gripada. E eu, achando que tem uma imunidade de ferro, eu achei, não vou gripar não. Beleza, vou passar suave. Depois estou aqui eu, com o nariz escorrendo, fungando. E eu passei a madrugada em claro, com a garganta. Aquela sensação de garganta seca, você querendo tossir, não sai. Ai, gente, sensação horrível, péssima. Eu odeio ficar doente, odeio ficar gripada. Eu fico pensando, meu Deus, eu sou inútil, eu não consigo fazer nada. E eu começo esse episódio falando da minha mãe ter me mandado tomar a vacina. Eu sempre falava pra ela, cadê o tempo? Jane, vai tomar a vacina. Eu tô sem tempo. E aí, no meio disso, eu pensei, meu Deus, tu tem tempo pra fazer coisas que não estão no teu controle, tu tem tempo pra fazer coisas que não é da sua conta, tu tem tempo pra fazer coisas pros outros, mas quando é pra você cuidar de você, você se coloca em último. E isso foi eu falando pra eu mesma mentalmente. Eu me dei um autofecho, esse é o segundo episódio que eu falo de um autofecho meu e, né, consequentemente passou pra você esse fecho. Então, perdão de novo por ter dado esse fecho assim, eu sempre tava esperando, né? Alguns aí devem estar comendo, devem estar parados assim, estático, 5 minutos, em silêncio, porque eu não esperava por esse fecho, mas enfim. Eu também não esperava esse fecho de mim mesma não, tá, gente? Quando eu gripei, eu falei, isso, parabéns. Você se colocou em último lugar, não tomou a vacina, aí tá aí doente, e não vai conseguir fazer as coisas que você planejou pra fazer, porque você tá aí tendo descansar o seu corpo obrigatoriamente, porque se você não parar, se você não ficar quietinha, você pode ficar pior. E, né, gente, chegamos, né, estamos aqui. E essas respostas que eu dava pra minha mãe de, cadê o tempo, cadê o tempo, cadê o tempo, me fez refletir no que vai ser o tema do episódio de hoje, né, já está sendo. O título, né, o tempo está passando, Sueli. Se você é da minha época, né, de tapas e beijos, tem um meme clássico. A Fátima, ela fala pra Sueli, o tempo está passando, Sueli. Ela faz o tempo está passando, Sueli. E eu estou falando pra vocês que o tempo está passando, Sueli. Infelizmente, a gente vai chegar numa época que é chamada vida adulta. A gente vai ter que começar a andar com os nossos próprios pezinhos, a gente vai ter que começar a fazer coisas somente por nós. E, gente, é um grande cocô, assim, sendo bem sincero pra vocês. Ser adulto não é legal. Se pintaram pra você que ser adulto é um mar de rosas, pois eu vim justamente quebrar essa sua idealização, porque não é. De um lado é bom porque você fica, ai meu Deus, tô livre, é minha liberdade, minha independência. Mas o lado ruim é que, tipo, meu Deus, eu tô sozinho. Eu tô fazendo as coisas sozinho. Não tem ninguém pra me ajudar nessa. E hoje, sendo adulta, né, resolvendo coisas de adulta, trabalhando, etc., eu vejo o quanto o nosso tempo é importante. Cada minuto, cada segundo é sagrado na nossa rotina. Na minha rotina, pelo menos, se tiver uma coisa em atraso, atrasa o resto do dia todinho. Tanto que eu me sinto mal quando eu acordo, por exemplo, 15 minutos depois do meu alarme, 30 minutos. Teve uma vez que eu acordei 1 hora depois do meu alarme, gente, eu me senti a pior pessoa do mundo. Tem rotinas que não permitem a gente ficar em atraso em alguma coisa, porque senão atrasa muita coisa e você acaba deixando essas coisas pra outra hora. E é uma coisa que eu odeio fazer. É deixar as coisas pra outra hora. A gente vive numa sociedade que a gente tem uma síndrome de imediatismo tão grande, de que tudo tem que ser na hora que é pra ser feito. Por exemplo, no meu trabalho, se eu faço uma sessão, eu já tenho que postar no outro dia pra, tipo, não perder em bala, não perder engajamento, não sei o quê. E, gente, isso é tão exaustivo. E essa síndrome da gente
ter tudo realizado na mesma hora, no mesmo instante, naquele minuto sequer, é uma coisa tão exaustiva que a gente acaba meio que virando no automático. E a minha rotina, ela meio que acabou virando isso. Não era uma coisa que eu queria, tá, gente? Isso foi uma coisa que realmente saiu do meu controle. Eu me senti realmente mal por isso. Tipo assim, meu Deus, eu tô fazendo todas essas coisas em prol do meu trabalho, em prol da minha rotina, em prol da minha saúde e tal. E eu tô doente. Eu consegui me adoecer numa rotina que eu fiz, que era pra me ajudar. Isso me deixa refletindo também que a gente usa o nosso tempo. Já vou dizendo aqui pra vocês que é totalmente ok você usar o tempo da forma que você quiser. O tempo é seu, a vida é sua, a rotina é sua. Você faz o que você quiser com a sua rotina. Com o seu tempo, na verdade. Nessa de analisar o quanto nosso tempo é importante, a gente dedica, às vezes, nosso tempo pra coisas tão fúteis. Ah, Jane, quer dizer que você tá dizendo que eu sou errada por, tipo, assistir um episódio de Netflix? Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que a gente gasta o nosso tempo com coisas que não vão agregar na nossa vida, sabe? Isso é bom de vez em quando, por exemplo, tô numa roda de amigos ali, vou fofocar, a gente vai jogar a conversa fora, alheia. Isso numa sexta-feira à noite, comendo pizza com meus amigos, porque a minha semana foi exaustiva, a minha semana foi um saco e eu preciso desopilar. Usar o tempo dessa forma é ok. O problema é quando você faz disso um hábito que poderia ter sido substituído por outras coisas. Como assim? Eu, antes de ser adulta, ter meu trabalho, etc. Enfim, ter coisas que realmente me preocupam pra eu colocar minha vida pra andar. Antes eu era uma pessoa muito que não usava o tempo pra, tipo assim, agregar. E eu não tinha a idade que eu tenho hoje, tá? Eu era bem mais nova. Agora que eu tenho uma maturidade mais elevada, tô mais velha e tenho essa percepção de como nosso tempo ele tem que ser milimetricamente calculado para que nós possamos ter uma qualidade de vida daquela que a gente deseja. Eu não tinha essa maturidade e eu gastava literalmente meu tempo com coisas tão fúteis pra consumir besteira. Tava consumindo besteira em série, em anime, em dorama, etc. Não, é totalmente ok você, tipo, gastar seu tempo com isso. No momento pra descansar, pra desopilar, etc. Inclusive, eu mesma faço isso depois que eu termino as minhas obrigações como adulta, né? Mas quando eu era mais nova, eu deixava minhas prioridades de lado, eu esquecia que eu tava começando a ser adulta, inclusive quando eu era adolescente, indo pra fase adulta, né? Eu trocava essas minhas prioridades, eu esquecia que eu tinha prioridades, que eu tinha obrigações como ser humano em si, não era nem de adulto, até porque, como eu falei, na época eu tava na transição de adolescência pra jovem adulto. Isso que eu vou falar agora é muito idiota, mas quando você amadurece, você percebe, meu Deus, quanto você era idiota, você era tonga. Gente, eu literalmente pegava meu tempo pra fuxicar, ver coisas dos outros. Eu não tenho medo de falar isso pra vocês, porque justamente o primeiro episódio do meu podcast falava sobre isso. Eu ficava vendo as coisas dos outros e não olhava pra mim. Mas nesse sentido, eu falo da forma que, meu Deus, você tá deixando suas prioridades, suas obrigações de pessoa pra ficar fuscando vida de pessoas que estão cuidando da própria vida e não estão nem aí pra você. Entendeu? E por que eu tô falando isso pra vocês agora? Porque aconteceu um episódio esses dias que me levou a pensar e trazer, né, o tema desse episódio pra cá. Eu tenho esse Instagram há muitos e muitos anos. Aí eu troquei, né, transformei ele de perfil pessoal pra profissional. E apareceu o story de uma pessoa vivendo totalmente bem. Eu não gostava dessa pessoa e eu conseguia só pra ficar tipo, ai meu Deus, que bomba. E eu não quero que vocês pensem que isso foi de agora. Isso tem muitos e muitos anos. Olhando hoje, né, a perspectiva de hoje, eu penso, meu Deus, tu era muito idiota. Falando pra mim mesmo. Tipo assim, tu era muito idiota, tu era muito otária. Porque, tipo, tu podia ter feito tanta coisa mais interessante ao invés de ficar olhando, consumindo besteira, conteúdo que não vai te agregar. E eu não tenho medo de assumir isso. Mas enfim, voltando. E eu vi a história dessa pessoa e ela tava vivendo muito bem, gente. Tava viajando, tava indo pra lugares legais, comendo comidas legais, enfim, fazendo coisas legais. A pessoa tava bem de vida. Não tem muito que resumir isso. E aí eu fui pensar, por que não dar uma olhadinha, né, no que aconteceu? Como eu falei, isso tem muitos anos. Conforme eu fui amadurecendo e realmente, tipo, cumprindo com as minhas obrigações, tendo metas pra cumprir, tendo objetivos pra atingir, tendo casa pra cuidar, tendo um monte de conteúdo pra organizar, meu trabalho, esse podcast, enfim, várias coisas na minha vida, eu acabei deixando isso de lado, né, gente, amadureci e tô contando essa história pra vocês. Quanto mais eu desci o feed, mais eu via que, tipo, a pessoa tava se esforçando muito pra ter a vida que tem hoje. E eu falei, realmente isso que dá, focar na sua própria vida, nos seus objetivos, no seu bem-estar, na sua saúde, e não consumir besteira, não ficar olhando coisa dos outros que não vai te agregar em nada, que só vai servir pra, tipo,
falar que é ruim, passar pro próximo, ou pra fofocar com a amiga e dar risada, e acaba essa conversa, ninguém nem lembra mais. É esse o ponto que eu quero chegar, entendeu? Se a gente não literalmente cuidar da nossa vida, organizar o nosso tempo, ver o que é que agrega, não só em questão, por exemplo, de trabalho, mas como de vida, que amigos eu tô tendo? Qual é o trabalho que eu quero ter? Qual é a rotina que eu quero ter? Se a gente não parar pra fazer isso, leva a gente a se sentir numa estagnação que não tem fim. E eu falo isso porque eu já passei por isso. Eu já passei por esse tipo de estagnação. E é muito ruim. Gente, você se sente uma pessoa inútil. Para não falar outras palavras, né? Porque aqui é family friendly. E voltando pra questão de não se pôr em primeiro lugar, eu tá doente aqui é uma prova. E sobre essa síndrome de imediatismo que a nossa sociedade vive, é uma coisa que literalmente adoece, gente. Eu tava dedicando meu tempo sim pro meu trabalho, pra minha vida e etc. Só que eu tava tão no modo automático por causa dessa síndrome de imediatismo que a gente vive, de fazer as coisas. Tem que estar pronto tal hora. Tem que ser assim, tem que ser assado. Não posso atrasar 5 minutos, porque se eu atrasar 5 minutos, vai atrasar o meu dia inteiro. E aí eu vou perder parte do meu sono pra fazer isso. Eu vou perder parte do meu jantar. Eu vou perder parte de jogar o meu LOLzinho com meus amigos. Eu vou perder tempo pra isso, isso e isso. E eu tava vivendo tão nesse automático que eu tava esquecendo de mim. Não a Jainex profissional. Eu tava esquecendo da Jaine humana. Eu parei, olhei pro meu quarto, que tem diversos quadros que eu já pintei. De um ano pra cá eu vim pintando quadros e tal, como uma forma de hobby pra desestressar. E eu olhei pra uns quadros que eu tinha feito há mais de 3 meses. E eu pensei, meu Deus, quando foi o último quadro que eu pintei? Se tem uma coisa que eu amo fazer é pintar. Agora eu vou iniciar na cerâmica. Apareceu pra mim a cerâmica fria e eu achei interessante, comprei. E os materiais estão lá parados porque eu simplesmente não tenho tempo pra sentar, conhecer a cerâmica e realmente fazer o que eu quero fazer ali e transformar num hobby. Vocês têm noção do que é isso? E nesse mundo que a gente vive, né, que não tem muita pena da gente, a gente tem que trabalhar muito, a gente tem que cuidar de casa, tem que literalmente aprender a sobreviver, né, nem viver. E isso acaba consumindo muito do nosso tempo que a gente acaba se esquecendo. Eu não lembro a última vez que eu pintei um quadro, eu não lembro a última vez que eu li um livro. Vocês têm noção que eu demorei quase 1 ano pra terminar um livro de menos de 300 páginas? E não é que o livro não era interessante, não. O livro era muito interessante, é porque realmente não tinha tempo pra terminar. E nessas prioridades a gente vai se esquecendo. A gente se coloca em último lugar porque na nossa cabeça as coisas são muito mais importantes do que nós mesmos, do que nossa essência, do que nós somos. E é uma coisa que eu sou muito contra. Inclusive, toda vez que eu me pego fazendo isso, eu tento reverter isso de alguma forma. Por exemplo, eu não sei quando esse episódio vai ser postado, mas no dia 13 de junho, né, um dia após os Dias dos Namorados. É um dia muito especial pra mim, porque é o 3º ano consecutivo que eu passo e relembro por algumas transformações da minha vida e pra mim é motivo de celebrar, sabe? A pessoa que eu sou hoje, quem eu me tornei hoje, quem eu quero me tornar. Então eu pensei, poxa, nesse dia especial eu vou sair. E o que foi que aconteceu? Eu peguei o meu famoso vestido vermelho. Se você é meu amigo, você deve saber que vestido é esse, mas se você não me acompanha, enfim, tá chegando agora, eu tenho um vestido, né, que eu chorei muito pra minha mãe pra me dar de presente, porque eu usei inclusive esse vestido no dia que eu fui homenageado, né, em uma instituição aqui da cidade, por agregar na cultura local, isso no dia 13 de junho de 2024. E eu amei esse vestido, eu pensei, é esse vestido que eu vou usar pra receber esse certificado, esse prêmio, enfim. Eu vou usar esse vestido nessa cerimônia e eu vou estar gatíssima. Eu chorei muito pra minha mãe pra me dar esse vestido. Enfim, temos o vestido. E obviamente eu não vou deixar de não lembrar dessa data. Nesse dia super especial que aconteceu, não só isso, mas tipo, várias outras coisas. E peguei o vestido, me arrumei. Gente, eu escovei meu cabelo, que vocês têm noção. Se eu escovo o cabelo é porque o negócio vai ficar sincero. Coloquei a minha maquiagem mais dramática pra combinar com aquele vestido. Coloquei um salto, me perfumei, tomei banho prêmio, hidratei o cabelo. Enfim, eu tirei o dia pra mim, que era uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Eu fechei a minha agenda justamente pra esse dia, porque eu queria lembrar da pessoa que eu sou. E saí. Fui pra um restaurante que eu gosto muito da comida, gosto muito do ambiente. E quando eu cheguei lá, pra minha surpresa, eles tinham colocado os Dias dos Namorados, que é no dia 12, né, comemorado aqui no dia 12, pro dia 13. E estava lá eu sozinha, numa mesa pra uma pessoa, rodeada de casais. E eu senti muitas pessoas me olhando, tipo assim, será que essa menina levou um bolo? A menina bonita desse jeito, vestida desse jeito, tá sozinha no restaurante, tipo assim, no meio de um monte de casal. Será que ela levou um bolo, levou um toco? Liberdade ou solidão, né, aquele ditado. Pensei em não ir por causa disso? Pensei. Mas eu me refutei na hora e pensei, caramba, tu vai deixar de comemorar um dia especial pra tu
vestida desse jeito, com o cabelo desse jeito, com a maquiagem desse jeito, perfumada desse jeito. Por causa de, não é nem comentários, de pensamentos que as pessoas vão fazer sobre você e esquecer, tipo, nos próximos 5 segundos. Eu pensei, realmente não. Eu vou e fui. Gente, a comida estava maravilhosa, tomei um vinho, tinha lá um saxofonista tocando as músicas, e eu lá cantando assim mentalmente as músicas. Tava curtindo o movimento, o ambiente, tava praticamente me curtindo, sabe? Porque agora falando no sentido, né, de a gente ser coisas para o outro. Como é que a gente vai cuidar de alguém? Vai dar atenção para alguém? Vai tentar ser o melhor de nós mesmos para alguém? Enfim, se a gente não se dá atenção para si, para as nossas necessidades, pro que a gente quer, pro que a gente não quer. E para quem que a gente tem que ser a melhor versão? Primeiramente, para nós mesmos. Então, ter saído de casa, ter aproveitado esse ambiente, tipo, só comigo, realmente aproveitar o momento e não pensar nesse negócio de, ai, liberdade ou solidão. Ai, meu Deus, ela tomou um toco. Ai, meu Deus, ela tá bonita desse jeito e gastou à toa porque não vai encontrar ninguém. Gente, não. Nós vamos nos limitar de fazer um hobby que a gente quer, uma comida que a gente quer, sair pra onde a gente quer, se relacionar com a gente quer, por medo de que as pessoas vão comentar, sendo que elas vão esquecer nos próximos 10, 20 segundos. A gente precisa parar de ter essa mania feia de nos colocar em último lugar. Porque eu me coloquei em último lugar e o que aconteceu? Eu tô doente, eu não consigo focar nas coisas que eu quero fazer porque eu fiz tanta coisa que poderia ser deixada para outro dia, para outra hora, mas por conta dessa síndrome de imediatismo que a gente tem de ter tudo feito para a próxima hora, próximo minuto, a gente se sobrecarrega, esquecemos de nós mesmos e acaba nisso, a gente adoece, a gente fica sozinho, entre várias outras coisas. Quando foi a última vez que você fez uma coisa que você realmente gostava pra você? A gente tem que olhar pra nós mesmos. O que a gente vai dedicar nosso tempo? O que a gente vai consumir nesse tempo? Tudo gira em torno do tempo. E uma coisa que eu penso muito sobre tempo é que, além de o tempo não voltar, as oportunidades que são apresentadas nesse tempo também não voltam. Então, se você tá deixando de fazer uma coisa que você quer pra trocar por prioridades que na maioria das vezes não são suas, a gente tem essa mania muito feia de colocar os outros em primeiro lugar e esquecer totalmente da gente, de forma que a gente não consegue nem se enxergar mais, a gente literalmente se apaga. É muito inculcado na nossa cabeça que a gente tem que fazer as coisas para o outro, viver para o outro, dedicar ao outro, servir ao outro, mas é a gente. A gente vai se apagar, a gente vai deixar de fazer coisas que nós gostamos, a gente vai deixar de viver para um outro que, na maioria das vezes, não liga nem pra gente, tá fazendo outras coisas, dedicada para outras coisas, gastando o tempo dela com outras coisas, enquanto nós estamos jogados lá no fundo da lista e ser lembrado em momentos que não gostaríamos de ser lembrados. Por conta de a gente viver em uma sociedade imediatista, a gente se vê obrigado a ficar sabendo de tudo, de todos, o que rola a cada minuto, a cada tempo, tudo ao mesmo tempo. É igual aquele filme, Everything Everywhere All at Once, né? Tudo no mesmo lugar, tudo ao mesmo tempo. E até pra gente se sentir aceito em uma comunidade, em uma sociedade, enfim, a gente meio que se obriga a participar dessas coisas. E na maioria das vezes não é uma coisa que vai agregar tanto na nossa vida, sabe? Às vezes é uma besteira. Ah, você viu que fulano postou tal coisa? Ah, você viu que fulano parou de seguir fulano no Instagram? Você viu que aconteceu isso? Você viu que aconteceu aquilo? E se você não viu, se você não tem interesse, você fica tipo assim, meu Deus, o que é que eu respondo? Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Só que hoje eu tenho uma noção muito grande do tipo de vida que eu quero ter, do tipo de conteúdo que eu quero consumir. Então, se esse tipo de coisa acontece, eu falo, tipo, não tenho interesse nenhum nessas coisas, não tenho vontade de saber dessas coisas. Eu aprendi a impor as minhas vontades e os meus limites. Justamente por causa do tempo. Gente, tempo é uma coisa sagrada, é uma coisa que não volta mais. Então, se você não souber manejar ele, além de você se submeter a uma rotina totalmente exaustiva, por justamente não saber manejar o tempo, querer fazer tudo de uma hora só, querer fazer tudo de uma vez, de última hora. E eu fico, meu Deus, quando é que eu vou descansar, entendeu? E a minha vida adulta está sendo dessa forma. Só que eu bati o pé e falei, eu não quero essa rotina, eu não quero viver de forma automática. Porque quando a gente vive no automático, além da gente fazer tudo no automático, responder de forma automática muitas coisas, a gente acaba não sabendo ser humano nas horas certas. E é uma coisa que eu abomino de todo meu coração, gente. Eu sempre tento ser o mais humana possível, não só para as pessoas que trabalham comigo, mas como minha vida no geral, amigos, família e etc. E eu acho não só uma característica bonita e honrável em mim, mas como todas as pessoas que tentam ser dessa forma. E é isso que eu quero passar para vocês. Nós temos um longo chão para trilhar a nossa vida. E aí eu pergunto a você, lá na frente, no fim dessa trilha, você quer se orgulhar de ter feito o quê?
de ter usado seu tempo para fazer o quê? As ações que tomamos com o tempo que temos e a oportunidade que recebemos naquele tempo podem transformar nossa vida para sempre. Então saibam usar o tempo de vocês para coisas que realmente agregam na vida de vocês. Porque lá na frente a gente pode ser cobrado justamente por esse tempo que a gente desperdiçou fazendo coisas fúteis e inúteis. Ah, Jane, então você tá dizendo que eu devo parar de consumir série, que eu devo parar de jogar videogame, que eu devo parar de fazer isso, isso, aqui? Não. O meu ponto é quanto tempo você gasta fazendo essas coisas. O tempo que você gasta nas suas obrigações como ser humano é o mesmo tempo que você gasta fazendo essas coisas? Tem que existir um balanceamento, gente, porque a gente não vive nem de um nem de outro, a gente vive dos dois. Eu poderia parar esse episódio e começar a fuscar a vida alheia, sair fofocando com os outros, consumir um dorama de 32 episódios o meu dia inteiro e esquecer que eu tenho obrigações? Posso. Por que não? Eu tenho livre-arbítrio, gente. Eu posso literalmente fazer isso. Só que eu tenho o pensamento de que se eu trocar todas as minhas obrigações de adulta pra fazer essas coisas que eu acabei de falar agora, eu vou estar onde eu quero estar? É simples. Você escolhe amadurecer ou não. E o tempo tá aí pra isso. E é uma coisa que eu reflito muito. Você vê quando a pessoa amadurece, quando você vê a forma que ela escolhe e dedica o tempo dela. Então, se tem uma coisa que eu falo pra vocês é, saiba manejar o tempo de vocês. Ah, Jane, eu não consigo parar de jogar meu LOLzinho, eu jogo 3 horas por dia e tal, etc. Mas essas 3 horas, você está colocando ela no tempo de relaxamento? Ou no tempo que você poderia estar fazendo suas obrigações? Se isso está acontecendo, vamos fazer essa troca e faz essa autoanálise do tempo que você está gastando com isso. Será que você está comendo seu sono? Comendo seu horário de almoço, consumindo tempo de coisas que lá na frente você pode ser cobrado, como por exemplo, tendo uma saúde mais frágil. Vocês estão vendo? Eu tô gravando esse podcast doente, porque eu trabalhei tanto, eu fiz tanta coisa ao mesmo tempo que o meu corpo não aguentou, meu corpo desligou. Eu tô aqui, né, na base de muito antibiótico, muita água. Vocês podem ver aqui, inclusive tá até acabando. Muito chá e caldo de galinha, que é muito bom. E sopa de tomate, que eu quero tomar também, mas depende aí se eu vou pedir ou se vou fazer. Mas enfim, nesse episódio eu tô convidando vocês a analisar várias coisas. Se você tá agindo no automático, se você tá sendo humano nas horas que precisa, com o que você tá gastando o seu tempo, quais são as prioridades nesse tempo, o que você tá fazendo de inútil, entre aspas, que poderia estar sendo substituído por uma coisa muito mais interessante, por exemplo, como um hobby, aprender um idioma, ver um filme. O dia tem 24 horas, mas pra mim parecia que o dia tinha 12. A minha rotina, eu botei na minha cabeça que o meu dia ele tem que acabar 4:30 da tarde. Por quê? Porque esse é o horário que eu costumo ir pra academia. E vocês estão vendo, né? Fazendo academia, cuidando da saúde e tudo, eu ainda tô doente. Eu consegui essa proeza. E por a gente viver numa sociedade que a gente tem uma síndrome de imediatismo muito grande, eu também fui meio tonga de colocar 50 mil coisas na minha lista de trabalho pra fazer. Sendo que, gente, é humanamente impossível você resolver, tipo, 80 coisas num dia. Se você conseguir fazer, eu quero que você faça na minha frente, porque eu quero aprender com você. Eu uso um app chamado Structed, que é um app que organiza o seu dia, né? A sua rotina, enfim. E na minha rotina, a gente tem um horário de acordar, que é às 8, e tem a minha rotina matinal. Inclusive, é uma coisa que todo mundo deveria fazer. Tenham uma rotina matinal, porque isso torna a sua vida menos chata, de viver menos no automático. Acorda, tomar café e trabalhar. Não. Antes de trabalhar na minha rotina, eu tenho uma série de coisinhas pra fazer que podem substituir até o meu celular. Eu me desafiei 30 dias a usar o celular por 3 horas, todos os dias. Como eu sou criadora de conteúdo, trabalho com a internet, etc., as horas no meu telefone, elas se passam assim, no instante. Porque eu uso o celular, não ironicamente, 14 horas por dia. Ah, Jane, mas é consumindo besteira? Não, é literalmente trabalhando. O meu celular é a minha ferramenta de trabalho. Eu, antes de voltar a trabalhar, antes de mesmo de surgir esse podcast, eu passava literalmente esse mesmo tempo consumindo besteira. E eu decidi mudar esse hábito horrível. Eu pensei, meu Deus, isso aqui não existe. Porque, gente, se eu continuar nesse hábito péssimo, eu vou continuar estagnada do jeito que eu tô agora. E esse questionamento, ele não foi feito hoje, né, no dia que eu tô gravando, foi feito no começo do ano, que eu não tava trabalhando, justamente pelos motivos que eu falei no primeiro episódio do podcast. E eu ainda fui boazinha de botar 3 horas, porque as minhas coisas eu tenho que resolver em, tipo, 4 no celular. 5. Editar foto, editar vídeo, enfim, tudo que um criador de conteúdo digital faz. E eu me desafiei meio que largar o celular e trocar coisas que eu fazia no celular para hábitos que realmente fossem me agregar. Por exemplo, tem um app de artigos, que é o Medium, né? E nele tem vários artigos de todos os tópicos que você possa imaginar. Relacionamento, finanças, evolução pessoal, família, saúde, etc. Vários temas que você pode, assim, ficar horas lendo. E são artigos curtos. E, gente, tanto artigo legal,
tanto assunto interessante que você, tipo assim, não vê que é comentado frequentemente na internet. E dizem que você leva 21 dias pra criar um hábito novo. Inclusive, tem vários artigos científicos que falam que falam sobre os malefícios de você usar seu celular na primeira hora do dia. Porque o seu corpo, ele tá despertando durante essa primeira hora. Então você tacar a luz azul nos seus olhos, né, que é a luz do seu celular e tal, causa tantas coisas ruins, não só pra nossa saúde visual, mas tipo, pro nosso cérebro, que assim, é loucura. Eu recomendo muito vocês pesquisarem sobre, porque depois que eu li esse artigo, passei a não usar, pelo menos, o telefone na primeira hora do dia, porque é o horário que nosso corpo está despertando, é o horário que ele está produzindo, né, algumas vitaminas, substâncias, enfim, que fazem bem para o nosso corpo. Então eu fiz essa troca de hábitos. Obviamente o Medium é um app, você tem que usar o celular, né, pra ver. Só que como eu me limitei a usar o telefone por 3 horas por dia, eu tava pegando um tablet. E no tablet eu já colocava, né, o modo de leitura, aquele descanso de olho e tal, etc. E era a última coisa que eu fazia antes de trabalhar. Era uma coisa muito menos agressiva do que, tipo, fazer a primeira coisa do dia era ler um artigo que eu não sabia nem do que é que se tratava, que eu tava zanoia de sono por ter acordado, e que eu não ia praticamente absorver nada. Então, ter feito essa troca, eu fiz todas as minhas obrigações diárias, agora eu vou ver meu TikTok em paz. Porque eu não sei vocês, mas se eu consumo coisas que são do meu momento de relaxar na hora do meu trabalho, eu fico me sentindo péssima. Tipo assim, meu Deus, cara, olha as tuas obrigações, elas estão aqui esperando você fazer, mas você tá usando todo esse tempo pra ficar consumindo, vendo vídeo de gatinho, fofinho e cachorro pulando. Ou fofoca de alguma subcelebridade. E isso eu falo no tempo que tem que ser feita a tarefa, tá, gente? Não é no intervalo de 5 minutos, não. Eu falo no tempo que você tem que fazer a tarefa. Mas voltando pro Structed, tem essa toda a rotina matinal que eu tenho antes de trabalhar. Só que o problema, eu reconheci que ele estava sendo na lista de coisas que eu botei pra trabalhar. Eu trabalho na parte da manhã e à tarde eu faço alguma sessão e tal. E quando eu não tenho sessão, eu faço o que sobrou do dia e boto pra tarde. Tudo ok, tudo certo, não tem nada de errado nisso. Só que a quantidade de coisas, por agora ter uma demanda muito grande de trabalho que se ocupa na parte da tarde, gente, amanhã ela fica isso aqui pra eu fazer as coisas. Eu vi que pra fazer as 80 quilométricas coisas que eu botei na minha lista, eu teria que acordar, gente, 5 da manhã. E eu fiz esse teste de acordar 5 horas da manhã pra resolver as 80 quilométricas coisas que eu botei na lista. E, gente, além de eu não ter dormido direito, pra você acordar 5 horas da manhã, você tem que dormir 9 horas da noite. Até as 8 horas de sono ainda. A gente tem 8 horas pro nosso corpo descansar, pra não acordar todo detonado, cansado, e a gente se sentir uma máquina automática inútil às vezes. Vamos parar de achar que a gente tem que dormir, por exemplo, 5 horas por dia e tal, etc, que a gente vai ter um bom desempenho no dia. Não. Obviamente isso varia de corpo pra corpo, mas pra mim eu tenho que ter 8 horas de sono pra eu poder ter um dia legal, ter o meu corpo de uma forma legal, né? Raciocinar de forma legal, porque se você já dormiu em um horário e que você tem que acordar no outro, é muito ruim. Como assim, gente? Por exemplo, ir dormir 2 da manhã pra acordar 6. Gente, é péssimo, é horrível. E eu fiz esse teste, eu acordei 5 horas da manhã, eu fui dormir, era umas 11, já tá errado por aí. Gente, eu consegui fazer a rotina matinal? Consegui. Mal e porcamente, mas eu consegui. E eu não tava tirando proveito. Isso tem uma coisa que eu odeio, é não tirar proveito das coisas. Eu não tirei proveito nenhum daquela manhã. Li o meu livro, fiz meus exercícios, li os artigos e tal. Não absorvi nada, mas, né, eu tava lá firme e forte em prol, né, do experimento, do desafio. Terminou o dia, gente, eu estava destruída, detonada. As coisas quilométricas que eu botei pra fazer na parte da manhã, eu não consegui resolver 5. E eu vi, tipo, nossa, essa rotina aqui não se encaixa pra mim. Eu literalmente perdi tempo, sabe? Tipo assim, nossa, eu fiz por fazer, porque eu não senti felicidade nenhuma, não senti apreço nenhum por essas coisas. Não é um sentimento que eu gosto de ter. Se você se sente ok com isso, aí já é com você. Mas eu voltei à minha rotina normal, de que acordar em um horário mais plausível, né? Tipo, 7h30, 8 da manhã. E eu me forcei a diminuir o tamanho de tarefas, porque, gente, era muita coisa, coisas assim, humanamente impossível de você resolver tudo num dia. E tem aquele ditado, uma coisa de cada vez, dê tempo ao tempo. Se você não tá conseguindo resolver isso hoje, é porque vai ter outro dia que talvez esteja melhor pra você resolver, você tenha mais cabeça. E é muito verdade. Tinha coisa ali naquela lista que eu não tava com cabeça pra resolver. E não é nem empurrar com a barriga, é porque realmente eu pensava, tipo assim, meu Deus, tem 300 coisas mais importantes que isso aqui. Eu não vou perder meu dia com isso. E quando eu tenho trabalho à tarde, por exemplo, uma sessão e etc, porque se você não sabe, eu sou fotógrafa, eu me vi a colocar pelo menos o que é mais importante no topo e o que for, assim, não urgente pra resolver, deixa pra outro dia, sabe? É fazendo de pouquinho em pouquinho que a galinha enche o papo. Então foi uma ótima maneira de organizar o meu tempo. E lembra que eu falei que o meu dia tem que acabar às 4h30, 5 horas por aí?
Porque além de ser, né, o horário, o expediente, né, que muitas pessoas terminam o trabalho, vamos dizer assim, de 5 horas para 5h30, que, gente, eu malho pra esquecer todos os problemas que existem pra mim e literalmente só cansar o meu corpo pra quando chegar em casa eu fazer alguma coisa que eu goste, por exemplo, usar esse tempo que eu fiz minhas obrigações, que agora é o tempo de realmente relaxar, de ver um vídeo no YouTube, de assistir um filme, etc, e dormir. Eu não sou uma pessoa noturna. Eu já tentei várias vezes, já tentei estudar, já tentei trabalhar, já tentei de tudo que pra mim não presta, pra mim não funciona. Eu não sou uma pessoa noturna, eu sou uma pessoa matutina. Então eu cansei de lutar comigo mesma e me obrigar a fazer umas coisas que tipo, se fulano consegue, eu também consigo. Não, gente, a gente é diferente, a gente é ser humano. Eu sou Jaine e você é você. Se você consegue estudar de noite, fazer tudo isso que eu falei à noite, fazer a rotina de uma pessoa matutina à noite, show, show. Inclusive, parabéns pra você, você é uma pessoa assim, honrável. Porque pra mim a noite foi feita pra descansar, mas tem gente que usa a noite pra trabalhar e tá tudo certo. Mas pra mim essa rotina não se aplica. Então ter feito essa mudança toda de rotina, de não fazer 50 mil coisas no dia que às vezes não eram tão necessárias assim, além disso ser totalmente desmotivador, porque gente, se eu vejo uma lista com 80 coisas pra fazer, num dia eu desanimo, eu nem tenho vontade de fazer. Não vou conseguir fazer tudo isso mesmo, deixa pra lá. E reduzir pra fazer as coisas mais importantes daquele dia foi assim um alívio tão grande, porque eu consegui aproveitar melhor o meu tempo. Eu consegui fazer coisas que eu não tava tendo tempo pra fazer, porque aquela lista imensa de coisas de trabalho, etc, estavam ocupando. E eu não conseguia nem fazer direito. E a gente acaba vilanizando sem querer uma tarefa que ela pode ser deixada pra outra hora. Tipo assim, é urgente. O mundo vai acabar se eu deixar de fazer essa tarefa? Não. Então bota pra outro dia, bota pra outra hora. Eu não vou comprometer a minha saúde mental e a minha física por conta de uma coisa que eu posso deixar pra depois. E eu espero que essa seja a última vez que eu gripe em um bom tempo. Porque isso pra mim é uma forma de aprendizado a não colocar coisas na frente de mim. No final a gente acorda e morre sozinho. Então a primeira coisa que a gente precisa é da gente. É saber fazer uma análise de tudo isso que eu falei e ver pra onde é que seu tempo tá indo, sabe? Você tá gastando seu tempo da forma que você gostaria? Se não, o que é que você pode fazer pra mudar? Hábitos simples que podem ser trocados, substituídos, sendo aumentados ou diminuídos, que vão criando a nossa rotina, principalmente a que nós queremos. Eu ainda tenho o privilégio de fazer meio que um home office, mas quem não tem? Então é saber a realidade que você tá, a realidade que você quer estar e como você pode manejar o seu tempo para poder realmente atingir aquilo que você quer. Mas não idealizar isso de uma forma que seja prejudicial para você, de você até meio que se iludir, que vai ser assim assado. Você tá tomando os passos para isso? Gente, só uma observaçãozinha que eu esqueci na hora que eu tava gravando esse episódio. Quanto tempo você gasta também remoendo coisas da sua vida? Porque você perdeu tal oportunidade? Porque você deixou de fazer X coisa? Porque aconteceu tal situação na sua vida e você tem mágoa de como aconteceu, de como não deveria ter acontecido, do que poderia ter sido feito. Querendo ou não, gente, isso também é uma forma de você usar o seu tempo. De você gastar o seu tempo até, na maioria das vezes. Porque investir tempo e gastar o nosso tempo são coisas totalmente diferentes. E quando você pensa nessas coisas, você está investindo o seu tempo, buscando melhorar as suas ações como ser humano, buscar ser uma pessoa melhor, ou você está gastando, perdendo o seu tempo, remoendo coisas que aconteceram, que já foram, já passaram. E o que nos resta, além de, infelizmente, ter que aceitar as coisas como foram, como aconteceram na época, nós também temos que olhar para nós mesmos e pensar, poxa, aquilo ali que aconteceu, eu tô remoendo por causa de quê? Eu tô dedicando meu tempo nisso, por quê? Gente, eu perdi anos da minha vida remoendo coisas, remoendo sentimentos, buscando entender o porquê de várias coisas que aconteceram na minha vida, sendo que na maioria das vezes isso não estava no meu controle. Eu literalmente perdi o meu tempo tentando saber o porquê de uma coisa que não cabia a mim. E vendo as coisas hoje de uma perspectiva diferente, né, mais velha, mais madura, adulta, olhando para essas coisas que aconteceram na minha vida e que eu literalmente perdi tempo tentando achar um porquê pra tudo, sendo que, gente, na maioria das vezes as coisas só acontecem porque tem que acontecer. A gente não deve sair achando os porquês de tudo, achar justificativo pra tudo, porque nem sempre tem.
O que cabe a nós é saber o que a gente vai fazer com aquilo que está sendo fornecido a nós. Se for uma coisa boa, abraçar aquilo da melhor forma. Se for uma coisa ruim, lidar com aquilo da melhor forma. Ah, Jane, mas eu não quero lidar. Aí é com você, sabe? O tempo é seu, a vida é sua, você decide o que você quiser. Mas eu, neste podcast, pelo menos, eu quero que em todos os episódios, nem que seja uma frase assim curtíssima, eu quero que vocês sintam pelo menos um tico de apoio, um tico de aconchego. Porque é isso que eu quero sentir quando eu coloco essas coisas pra fora. Depois de teimar muito, eu ando percebendo isso com muito mais clareza agora, que pra tudo tem um tempo, para as coisas se encaixarem. Imagina se as coisas que estão acontecendo na minha vida hoje tivessem acontecendo num período que eu não queria que elas acontecessem. Ao invés de ser grata por aquilo estar acontecendo na minha vida, eu ia estar reclamando aos 4 ventos. Eu não ia ter uma experiência agradável. E por isso que eu também digo a vocês, se algo não está acontecendo da forma que você quer agora, é porque no tempo certo ela vai acontecer. E eu também falo isso não só pra vocês, mas como pra mim. Que por conta dessa síndrome de imediatismo, né, que nós temos, a gente bate o pé no chão e fica tipo, nossa, ai, por que não aconteceu isso, sabe? Era pra ter acontecido logo. E às vezes a gente culpa terceiros que não tem nada a ver com a história e no final o culpado somos nós. A gente quer que seja tudo na hora que a gente quer, da forma que a gente quer. Se acontecer um fio de cabelo fora do lugar, do que a gente está planejando, do que a gente idealiza, do que a gente sonha, não era pra ter acontecido desse jeito, eu não gostei. E hoje eu também reservo um tempo. Eu ser grata pelo que eu tenho e pelas coisas que ainda vão acontecer. Porque se não aconteceu agora, eu tenho certeza que lá na frente vai acontecer. Então não pense que é o fim do mundo porque tal coisa não aconteceu no tempo que você quer. Porque aconteceu, vamos dizer assim, na hora errada. Ah, era pra ter acontecido isso muito tempo atrás, porque eu tava assim, assado. Mas aconteceu agora, e aí, você vai fazer o quê? Você vai agarrar ou você vai desperdiçar a oportunidade que você tem de agradecer por aquilo que tá acontecido ou vai se maldizer? E é isso, gente, vamos parar de perder tempo com coisa que não agrega mais na nossa vida, porque o tempo está passando, Sueli. E se você ouviu até aqui, comenta um emoji de relógio pra eu saber que você ouviu até o final. E o tempo está passando, Sueli. É isso, um beijo e até mais!